Muito bem, pessoal. Vamos continuar agora falando sobre mais assunto de variáveis aleatórias. Agora falando sobre aquilo que usualmente é chamada de caracterização adicional de variáveis aleatórias, que nada mais é do que estudarmos as medidas de posição e de dispersão. Aquelas mesmas que nós já vimos lá na estatística descritiva, mas agora com outro conceito, com outra ideia, com outra notação, tá ok? Então, começaremos, como sempre, pelas medidas de posição, também chamada de tendência central. Vamos começar com a esperança matemática. Veja bem, lá na estatística descritiva, nós falávamos média, média aritmética, não é? Porque lá você tinha o conjunto de dados, tinha o estimador, ou seja, a fórmula estatística, que com aquele conjunto de dados você determinava um valor. Então lá a média era algo determinístico, é algo determinístico. Aqui, quando se fala em probabilidade, variável aleatória, nós estamos trabalhando sempre com probabilidade, já não é mais certo. Então a esperança matemática é algo que se espera que ocorra, né? Então na probabilidade não tem nada certo. Então a linguagem aqui é essa, é esperança matemática ou também valor esperado, esperança ou simplesmente média. Mais usual é falar esperança, que vem do inglês chamado de expectância. Então, uns falam esperança, ou outros esperança matemática, outros preferem falar média, representado por essa anotação aqui, E de x, ou simplesmente mi de x, tá? Ou você representa assim, ou assim. Então, aqui espera-se que alguma coisa aconteça, a médio e longo prazo. Não é certo, mas espera-se que aconteça. Por isso que é a esperança matemática. Começamos com o caso 1, que é descrito sobre variáveis aleatórias discretas, famosa VAD, variável aleatória discreta. E nesse caso, a definição clássica para calcularmos a esperança matemática, o valor esperado, é essa daqui. Né? Esperança de x, ou simplesmente mi de x, é igual à soma, quando i varia teoricamente de 1 até infinito, dos produtos de xi pela sua respectiva probabilidade. Tá? Então a gente pega cada x, multiplica pela sua respectiva probabilidade e soma tudo isso, obtemos então assim a esperança de x. Quando a variável for contínua, a regra é a mesma, é idêntica, só trocamos a soma por integral. Então olha só, a esperança de x é igual a mi de x, mais uma vez eu volto a repetir, você pode escrever só assim ou só assim, é igual a integral de menos a mais infinito de x vezes a densidade f de p, f de x, dx, tá bom? Então, algumas propriedades da esperança que vai ajudar muito na hora de resolvermos os problemas. A primeira propriedade diz que a esperança de uma constante é a própria constante, ou seja, não varia. A esperança de 2 é o próprio 2, a esperança de 5 é o próprio 5, a esperança de 1 milhão é 1 milhão, a esperança de k é k. Eu não vou dar aqui os passos, eu fiz aqui as demonstrações, eu não quero me ater nos detalhes da demonstração não, só quero que você saiba do resultado, tá? Então a esperança de K é o próprio K, tá bom? A segunda diz que a propriedade diz que se multiplicarmos uma variável aleatória por uma constante qualquer, a sua média fica multiplicada por essa constante. Então é isso aqui, olha. Se você pega a variável aleatória, multiplica por K, e aí você calcula a esperança disso, de K vezes X, isso é a mesma coisa que você trazer o K para fora, desculpa, trazer o K para fora do operador esperança e fazer K esperança de X. Aonde que isso ajuda aqui? É porque, de repente, esse K, ser multiplicado por todos os valores, vai obter valores grandes, né? Então, quando você joga o K aqui para fora, você elimina, então, a possibilidade de estar trabalhando com valores grandes, tá? Isso ajuda bastante nesse aspecto. A terceira propriedade diz que a média da soma da diferença de duas variáveis aleatórias é a soma ou a diferença das médias. Então, o que eu estou dizendo aqui, ó, esperança de x mais ou menos y é igual a esperança de x mais ou menos a esperança de y. Os detalhes da demonstração você não precisa entender.
basta saber que é assim, tá bom? A P4 diz que se somando ou subtraindo uma constante a uma variável aleatória, a média dessa variável aleatória fica somada ou subtraída dessa constante. Então, aqui está. Somando ou subtraindo K a variável aleatória e calculando a esperança de estudo, é a mesma coisa que fazer a esperança mais ou menos a constante, porque aplica aqui a propriedade da esperança, fica esperança de x mais ou menos esperança de k. Aqui a esperança de k é o próprio k, está na propriedade 1. E a esperança de x é o mi de x, tá bom? Propriedade 5 diz que a esperança de uma variável aleatória centrada é zero. E nós dizemos que uma variável aleatória está centrada quando tivermos assim, ó, x menos a média de x. Então isso que é estar centrado. Centrada onde? Centrada na média da própria variável aleatória. Centrado na média de x, tá? Então eu estou dizendo que a esperança de x menos a média de x, ou seja, a esperança de uma variável aleatória centrada é zero. Porque passando aqui a esperança, ó, fica a esperança de x menos a esperança de mi de x. O mi aqui é constante. Então a esperança de uma constante é a própria constante. E a esperança de x aqui, olha, é o próprio mi de x. Então fica mi de x menos mi de x igual a zero. Propriedade 6. Se x e y são duas variáveis aleatórias independentes, que é importante, o nome independente, então devemos ter essa relação aqui, olha. A esperança de x vezes y é igual a esperança de x vezes a esperança de y. Então isso ajuda bastante, porque de repente pode ser trabalhoso calcular essa esperança aqui, ó, do produto, e como vimos na definição, é muito fácil calcular a esperança de x e a de y, tá? Então fica assim, a esperança de x vezes y é igual a esperança de x vezes a esperança de y. Quando as variáveis aleatórias forem independentes. Bom, então eu termino aqui a parte teórica e vou voltar agora com outro filme, com outro vídeo, falando sobre então exemplos, tá bom? Até mais então.